Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos começar com uma pergunta. O que define uma família? É o laço de sangue ou é o laço de afeto? Hoje a gente vai mergulhar numa decisão da justiça que é, sem dúvida, histórica e que responde essa pergunta de uma forma muito poderosa. É a história de um filho que conseguiu na justiça o direito de romper legalmente os laços com o pai ausente. Uma história, olha, sobre o peso que um sobrenome pode ter e sobre as marcas profundas do abandono. E a pergunta central que esse caso todo levanta é essa aí. É realmente possível deixar de ser filho de alguém? Assim, oficialmente no papel, apagar um nome da certidão de nascimento? Parece algo de filme, mas a justiça brasileira deu uma resposta bem surpreendente para essa questão. Mas, antes da gente entrar de cabeça nessa história, aquele lembrete rápido que ajuda demais a gente. Já deixa o like, começa a seguir o canal e, se puder, compartilha. Para a gente continuar trazendo análises como essa, esse apoio faz toda a diferença, valeu mesmo. Então vamos lá. Para a gente entender a dimensão dessa decisão da justiça, primeiro a gente precisa conhecer a história por trás do processo. Uma história que mostra o fardo que um simples nome pode representar na vida de uma pessoa. A vida do Gabriel, que é o nosso personagem real aqui, pode ser resumida nessa linha do tempo. E ela conta uma história de completa ausência, né? Ele nasce em 1999, só 3 anos depois, o pai dele comete um crime de repercussão nacional e é preso. A única, eu disse única, visita que ele recebe do pai acontece em 2009, quando ele já tinha 10 anos. E aí, aos 25, ele toma uma decisão, entrar na justiça para mudar o rumo da sua própria história. Pensem só no impacto emocional que essa frase carrega. Não se trata apenas de um pai ausente. O Gabriel cresceu carregando um sobrenome que virou sinônimo de um crime horrível. Um fardo que a sociedade fazia questão de lembrar para ele o tempo todo. E as consequências disso na vida dele foram devastadoras. Não foi só ausência física, foi um abandono total. Nenhum contato, zero apoio financeiro. E, para piorar, todo o peso social, o bullying na escola, o preconceito e um constrangimento que o perseguiu a vida inteira. Ok, com uma história de vida tão pesada, tão marcante, como será que o sistema de justiça respondeu a esse pedido? Vamos agora para a análise da decisão em si e ver como esse caso se desenrolou nos tribunais. É uma história e tanto, né? Muito forte. E discussões como esta, que falam sobre família, sobre abandono, sobre identidade, são essenciais. Se essa conversa ressoa de alguma forma, se parece importante, considere compartilhar com amigos ou nas redes sociais. É a melhor maneira de ajudar o nosso canal a crescer e a gente poder aprofundar ainda mais esses debates. Para a gente entender a decisão, tem um conceito que é a chave de tudo: a socioafetividade. O que é isso? Bom, a lei, hoje, entende que ser pai ou ser filho não é só uma questão de biologia, de DNA. É sobre a posse do estado de filho, ou seja, é sobre viver e ser visto publicamente como filho. É o afeto, é a relação construída no dia a dia. O outro pilar dessa decisão é o princípio da paternidade responsável. Ser pai, para a lei, não é só colocar o nome na certidão. Traz junto um dever fundamental de cuidado. O objetivo é proteger e garantir que a criança possa se desenvolver da melhor forma possível. E quando esse dever é quebrado, aí a história muda. Olha, o caminho na justiça foi longo. O Gabriel entrou com a ação e ganhou na primeira instância. O pai, não satisfeito, recorreu para o Tribunal de Justiça, que também deu razão ao Gabriel. Mas o pai não desistiu e levou o caso para a última instância possível para esse tipo de briga, o Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ. E aí a gente chega no momento decisivo. Depois de toda essa batalha judicial, a pergunta final era essa: será que o STJ, a mais alta corte, ia reverter tudo e manter esse vínculo de paternidade à força contra a vontade do filho? A resposta para essa pergunta não afeta só a vida do Gabriel e do pai dele. Ela abre um precedente gigantesco para o direito de família aqui no Brasil. Vamos entender agora o que essa decisão significa na prática. E a resposta foi um sonoro e categórico não. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do pai e bateu o martelo, confirmando o rompimento do vínculo de paternidade. O raciocínio do STJ foi, assim, muito claro e direto. A corte olhou para o caso e disse: olha, aqui não existiu nenhuma relação de afeto por 25 anos. Ponto. Isso, por si só, já é uma violação gravíssima aos deveres de cuidado.
ficou totalmente configurado o abandono material e afetivo e, consequentemente, o descumprimento total do princípio da paternidade responsável. Não tinha o que discutir. E aqui está, de forma resumida, a tese que a Corte firmou. Essa citação basicamente resume o novo precedente, dizendo que sim, é totalmente possível romper o vínculo de filiação se ficar provado que não existe relação de afeto e que os deveres de cuidado foram completamente ignorados pelo pai que está no registro. E no fim, esse caso todo nos deixa com essa grande reflexão. O que deve prevalecer no direito de família? O laço biológico, o DNA, ou o laço de afeto, aquele que é construído com cuidado, com presença, com amor? A decisão do STJ dá uma pista bem clara de para qual lado a balança da justiça está pesando mais hoje em dia. E chegamos ao fim. Muito obrigado mesmo por acompanhar essa análise com a gente até aqui. Se esse tema foi importante, continue com a gente. Para ouvir mais discussões como esta, é só seguir o DireitoCast no Spotify. Para assistir a este e outros materiais em vídeo, procure por DireitoCast lá no YouTube ou no TikTok. E não se esqueça, por favor, o seu like é muito, mas muito importante para nós. Um abraço e até a próxima!